Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Bora lá, né, para a nossa leitura de hoje. Mais uma noite, graças a Deus, que nós estamos aqui e a gente vai continuar, então, a partir desse mês, né, de setembro desse ano, desse mês de setembro que está começando hoje é dia 1º de setembro de 2022, e mais um mês que o Senhor vai nos dar condições, forças, revelação, discernimento, sabedoria, né? Disciplina para nós permanecermos aqui em nome de Jesus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui. Jesus, muito obrigada, Pai. Nós te entregamos esse dia, nós te entregamos esse mês de setembro, Senhor, porque sabemos que tudo já está escrito, determinado, Senhor, já está feito. A tua palavra diz que tudo já está feito. Então, Senhor, já tem tudo, Senhor, determinado com a tua mão poderosa. Nos teus livros estão escritos todos os nossos dias, Pai, e nenhum deles, Senhor, faltou. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos levado a esse nível de desejo e de anseio pela tua palavra, de discernimento, Senhor, pela tua voz. Muito obrigada, Espírito Santo. Continua ministrando a minha vida, a vida dos meus irmãos, Pai, de maneira poderosa. Tira, Senhor, toda fortaleza, Senhor, toda dúvida, toda falta, Senhor, de credulidade, toda falta de fé, Senhor, que nós possamos ainda ter incrustado em nós, que toda raiz, Senhor, de idolatria, toda raiz, Senhor, de dúvida, de incredulidade, Senhor, seja arrancada pelo poder da tua palavra. E nós possamos começar, Senhor, a trilhar realmente esse caminho de disciplina, de busca, de entendimento do Senhor, porque assim o Senhor tem nos levado, nos feito, Senhor, caminhar em verdade dentro da tua palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por esses momentos tão preciosos com a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje a gente vai ler Neemias capítulo 7, depois Neemias capítulo 12 e depois Esdras capítulo 3 e Salmo 87, é o que a gente finaliza hoje. Por que tantos capítulos, né? Nós 4 capítulos praticamente, porque na verdade Neemias 7 vai falar um pouco dessa contagem que a gente já leu um pouquinho lá em Esdras capítulo 2, desses exilados que estão voltando para Jerusalém, e a gente não vai passar por cima disso. Se você às vezes tem a tendência de pular esses números, pular essas contagens, genealogias, não faça isso, meu irmão, não faça isso. Há uma importância tão grande, há uma sabedoria de Deus colocada dentro de cada um desses versículos e que trazem discernimento para nós em outras passagens, que nos fazem entender algumas outras coisas que o Senhor deixou na palavra. Então que a gente possa ter muito claro que esses versículos não estão aqui por acaso. Deus não contou pessoas por acaso nesse momento, então que a gente possa ler tudo, vamos entender tudo. Então nós vamos começar com Neemias capítulo 7, do versículo 5, nós vamos até o final, que é o capítulo 72, tá bom? São rápidos porque são versículos bem pequenininhos com a contagem. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Nanami, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254,
de Zatu 845, de Zacai 760, de Binui 648, de Bebai 628, de Azigade 2322, de Adonicão 667, de Bigvai 2067, de Adim 655, de Ater por meio de Ezequias 98, de Assum 328, de Bezai 324, de Arife 112, de Gibeon 95, das cidades de Belém e de Netofate 188, de Anatote 128, de Bet Azimavete 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote 743, de Ramá e Gebá 621, de Miquimás 122, de Betel e Ai 123, de Outro Nebo 52, do Outro Elão 1254, de Arim 320, de Jericó 345, de Lode, Adide e Ono 721, de Seanã 3930, os sacerdotes, os descendentes de Gedaias, por meio da família de Jesua 973, de Imer 1052, de Passur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva 74, os cantores, os descendentes de Asaf 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquibuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon, os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392, os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsã, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaias, Tobias e Necoda, 642, e dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaias, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Então, esse texto de Neemias, capítulo 7, é o mesmo texto que a gente acabou de ler ontem,
de Esdras, capítulo 2, que fala dessa contagem, né, dos que foram os primeiros exilados a voltar para Judá e para Jerusalém para começar essa restauração do templo e reconstruir então a cidade posteriormente. Agora nós vamos ler Neemias capítulo 12, que vai falar um pouco sobre isso também, mas agora falando especificamente sobre os sacerdotes que retornam. Neemias capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 26. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaias. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraias, Meraias, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaias, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Heber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaias, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Então essa é a passagem de Neemias capítulo 12, que fala especificamente sobre os sacerdotes e os levitas, que nesse momento estavam então sendo contados, estavam sendo registrados por Neemias para continuar o trabalho ali no templo que ia ser reconstruído, que ia ser reerguido então. Isso fala tudo da época do rei Dário, né, da Pérsia. Então esses são os que estão naquele momento sendo liberados do exílio para retornar para Judá e para Jerusalém. Então, a gente vê aqui um grupo, né, de muitos levitas e muitos sacerdotes que vinham de várias famílias, de vários líderes, né? Então, a gente imagina que sempre é 1, 2, 3, quando não. Nós temos um número infinito de pessoas que estavam ali a cargo, que eram da tribo de Levi e da família de Arão, e que voltariam então nesse momento para dar continuidade no trabalho do sacerdote
e dos levitas. Esdras capítulo 3, do versículo 1 ao 7, um texto lindíssimo que a gente vai ver agora e que fala para nós que a primeira coisa que esses homens fazem quando eles chegam a Jerusalém, a Judá, é reconstruir o altar. Eles não reconstroem casas, eles não reconstroem muros, eles não reconstroem cidades. A primeira coisa que eles reconstroem é o altar. Vamos ver que texto maravilhoso. O altar é reconstruído 1º de outubro de 536. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito no livro de Moisés, no livro da lei, na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope, toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Então percebem que eles se estabelecem, provavelmente chegam fazendo tendas, como eles já estavam acostumados, coisas mais rápidas de serem construídas para eles já morarem ali nas suas cidades, mas eles se unem ali em Jerusalém, mais precisamente ali no lugar onde ia ser reconstruído o templo, e a primeira parte da cidade, do templo, daquele local maravilhoso, seria então reconstruído agora, o altar. Eles sabem que há uma necessidade de oferecer verdadeiro sacrifício ao Senhor, para que a partir disso Deus então começasse a olhar novamente para aquele lugar, a olhar para as orações que estavam sendo feitas ali e tudo mais que viria posteriormente. Mas é muito interessante olhar para esse texto, gente, porque a gente fala de um primeiro momento. O que todo aquele povo, aqueles sacerdotes, aqueles levitas fazem é levantar o altar, reconstruir o altar de Deus, para ali já oferecer os sacrifícios que estavam prescritos na lei de Moisés. E eles estão exatamente no 7º mês, que fala da festa das cabanas, né? Que seria uma das festas fixas. Isso também é bem interessante nesse texto analisar, porque esse é o momento que eles retornam para a terra no 7º mês, aproximadamente outubro ali, né, no nosso calendário de hoje, e já começam celebrando a festa das cabanas, que seria uma festa de tabernáculos, que a gente chama, né? Que é depois, se não me engano, de Pentecostes, vem a festa de tabernáculos. Salmo 87, para a gente terminar o texto de hoje. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Então, o Salmo 87 exalta essa linhagem poderosa que o Senhor cria ali em Israel, né? O povo de Jacó, esse povo que o Senhor põe ali como herança eterna naquela cidade
maravilhosa que é Jerusalém, que é Israel como um todo, né? Mas mais precisamente ele está falando do Monte Sião, do monte que o Senhor estabelecerá o templo, o trono do Senhor vai ser estabelecido ali, Jesus vai reinar a partir desse trono e então governará toda a terra, mas o seu povo, Israel, será reconhecido por todas as nações a partir desse momento, quando Jesus vier e reinar sobre aquele lugar, amém? Então amanhã a gente vai continuar a partir de Esdras, capítulo 3, então a gente vai começar a ver esses trabalhos serem começados ali para essa reconstrução. Agora nós vamos ver os alicerces sendo colocados ali e o restante, né, do trabalho que vai ser feito através de Esdras, Neemias, Zorobabel e toda essa turma que Deus já levou para aquele lugar, tá bom? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui continuando e a gente vai dar continuidade onde a gente parou hoje. Esdras capítulo 3, amanhã a gente começa. Deus abençoe, gente. Ótima noite para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui.